Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza, um podcast que nasceu para ser a sua companhia aí da minha sala de casa, talvez para a tua sala de casa ou para o lugar que você estiver aí me ouvindo, né? Me vendo ou me ouvindo. Então hoje estamos aqui para mais um encontro desse podcast que tem como objetivo principal, né, gerar questionamentos, pensar em como a gente pode ter realmente uma vida mais leve. A gente sempre traz pessoas inspiradoras com conteúdos muito ricos que podem realmente estar agregando na nossa vida. Esse é o objetivo do pod. Eu digo que eu sempre gosto de trazer pessoas que eu gostaria de estar ouvindo se eu fosse uma ouvinte, né? Por mais que depois eu escuto também esses pods, né? Porque eu acho que quando eu tô na conversa, eu tô escutando de um jeito, depois eu boto rodar ali e eu escuto de outro. Então, é claro que esse é o nosso objetivo principal, gerar alguma transformação, se possível, na tua vida, ou pelo menos te fazer uma boa companhia com sorte, né? Aqui a gente tem os nossos parceiros, a Imperatriz e Toque Lar, sempre presente no nosso cenário, no nosso sofá, poltrona, todos os detalhes aqui. O Mundo Real também comigo nos detalhes das xícaras, onde a gente serve o melhor para os nossos convidados aqui, né, claro. E hoje também temos um novo parceiro que está aqui junto com nós, que é a Gioca, que são os meus produtos de limpeza. Tem uma linha enorme, é uma empresa que já está aí há mais de 80 anos no mercado, então é uma empresa bem antiga, que tem aí muito espaço no mercado, e eu vou começar a compartilhar principalmente no meu Instagram, nas redes, os produtos, usando, ensinando como usar, como eu sempre faço lá no meu Instagram. Então agora eles são nossos parceiros aqui também. É claro, a Marilu sempre nos adoçando a tarde aqui. E hoje, sem ficar enrolando, eu já quero apresentar para vocês quem que vai ser a pessoa inspiradora de hoje, porque sempre são pessoas inspiradoras. E hoje eu trago aqui ela, que é treinadora sistêmica e referência em inteligência emocional, com mais de 10 mil horas de atendimento, já é mentora, já ensina as pessoas aí, né? Realmente treinadora. Sônia Gambetta, muito bem-vinda, Uau! Sônia. É uma alegria, Vani, estar aqui no teu pod, né? Primeiro eu queria te dizer assim que você é uma inspiração, né? Você é uma inspiração para as pessoas, para todas as pessoas de casa, e realmente é uma honra, tá? Fazer parte desse momento especial que você compartilha e tem compartilhado aí tanta coisa maravilhosa. Perfeito, é uma honra ter você aqui, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, que eu você já me atendeu, já tivemos, né, já tenho conhecimento do teu trabalho, né, eu queria que tu se apresentasse, quem é a Sônia, o que tu faz, de fato, né, porque eu sei que muita gente conhece, mas muitas pessoas também vão estar te conhecendo a partir desse pod, então queria que tu falasse um pouquinho quem é a Sônia hoje. Perfeito. Primeira coisa que você de casa precisa saber é que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu falo que eu nasci para fazer o que eu faço. Então hoje eu ajudo pessoas no Brasil e no mundo, né? Hoje eu atendo pessoas aí em 10 países no mundo, e eu sou especialista na cura de traumas, bloqueios emocionais, conflitos familiares, né? Também sou treinadora da área da inteligência emocional, tem alguns treinamentos como o metamorfose emocional, também formo consteladores familiares pelo método, né? Eu tenho um método exclusivamente meu, onde eu faço uma mescla da inteligência emocional, da sistêmica, né? E coloco uma pitadinha de Deus, uma pitadinha de espiritualidade, né? Porque sem Deus, né, afinal de contas, o que somos. Mas tem algo assim bem legal que eu gosto muito de falar, é que eu só faço o que eu faço por causa da minha história. Porque eu vim de uma história muito difícil, uma história de vida, eu vim de família paupérrima. Eu sempre falo que quando uma pessoa chega na minha frente, é difícil eu não ter passado pelo que ela passou. E por causa da minha história, por causa do meu processo de cura emocional, eu cheguei num ponto na minha vida que eu decidi que é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar pessoas de onde eu estava, né? Daquele lugar cheio de trauma, incapaz, inferiorizada, cheio de questões emocionais, familiares para tratar, e transformar essas pessoas em pessoas empoderadas, em pessoas capazes realmente de realizar seus sonhos. Então, essa
é a Sônia que vai estar aqui com vocês um pouquinho. Legal, Sônia, eu gosto muito da tua história, acho uma história, tem uma frase que eu gosto muito que a nossa história é a nossa maior força, né? Perfeito. E eu acho que é sobre isso a gente conseguir ressignificar, porque se a gente passou e consegue inspirar outras pessoas é porque realmente a gente, né, superou ali. Claro que sempre tem coisinhas do passado, como a gente vai falar hoje, que a gente tem que voltar a olhar para isso, né? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre alguns pontos bem importantes, principalmente, eu acho que assim, tem pessoas que não ligam muito, mas eu sei que a gente tem um mandamento, né, que é honrar pai e mãe. Uau! E dentro desse mandamento também, a gente tem uma série de coisas que regem isso, né? E hoje eu quero a tua visão, né? Porque aqui a gente gravou com o Padre Lucas também, a gente sempre abre esse espaço para que as pessoas tragam a sua visão de mundo, né? Digamos assim. E depois quem está nos ouvindo pode pensar assim, não, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui talvez não faça. Então eu acho que é bem esse ponto aí. E eu quero muito te perguntar algo pra gente abrir, assim, essa questão do honrar pai e mãe, da gente resolver coisas do passado, né? Como que a gente pode começar a olhar para isso na tua visão, sabe? A gente vai falar um pouquinho de criança interior hoje também, que é importante, mas eu quero já começar assim, falando de pai e mãe. Como o nosso pai e a nossa mãe têm influência na nossa vida hoje. Como a nossa mãe tá lá na nossa casa, na nossa cozinha, quando a gente tá fazendo uma comida. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso. Mas, e na verdade, né, Vani, ninguém tem problemas familiares, né, pessoal? Vamos e vemos que ninguém tem. Brincadeiras à parte, né? E você sabia que as nossas maiores dores e as nossas maiores alegrias estão dentro da nossa família? É dentro da nossa casa e da nossa família que a gente vive os momentos mais incríveis da nossa vida, mas também os mais terríveis, né? Quando você falou em honrar pai e mãe, perceba que a gente tem um conhecimento bíblico, né, de muita profundidade. É por isso que a gente precisa, muitas vezes a gente não dá o valor que deveria dar para os conhecimentos bíblicos, né? Mas quando lá atrás, né, foi criado a Bíblia e foi colocado aquele mandamento tão maravilhoso que é honrar pai e mãe, a gente estava falando não apenas de um mandamento, mas de uma lei universal. Uma lei universal, então, porque a hierarquia, né, onde os filhos devem honrar e respeitar seus pais. E esse tema é de extrema importância porque a gente vive um momento na vida, na sociedade, que existe um desequilíbrio gigantesco, onde os pais têm feito de tudo para seus filhos, certo? E eu falo que a superproteção dos pais, ela com certeza é hoje o maior de todos os problemas da humanidade. Olha só. Por quê? Forte isso, hein? É muito forte. Ela é pior que a pandemia, né, que nós tivemos em 2019. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Por quê? O que acontece, por exemplo, com um pai e uma mãe que quer fazer tudo por um filho? Porque antigamente foi muita dificuldade, né? Se nós olhar para a história dos nossos pais, se a gente olhar para as histórias dos nossos avós, a gente vai perceber que era uma dificuldade muito grande. E aí o que aconteceu com esses pais? Eles tiveram os filhos e eles disseram assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. No entanto, eles não compreenderam que tudo o que eles passaram ajudaram eles a ser as pessoas que eles são hoje. E quando eles super protegem os filhos, eles inconscientemente estão passando uma mensagem para o filho, deixa que eu faço, porque você é incapaz de fazer. Deixa que eu faço a comidinha para você, deixa que eu lavo tua roupinha, deixa que eu te sustento, deixa que eu faço isso. Por quê? Porque você é incapaz. Essa é a mensagem inconsciente que você passa por um filho. E aí o que acontece? A gente vive essa realidade onde filhos entrando no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, 25, 28 anos, né? Aonde não conseguem
não sabem fazer uma comida, não sabem fazer o básico. Sobreviver. Não sabe passar um pano na casa, né? Você que é dessa área da organização. Por quê? Porque são pessoas fracas, sem forças, sem iniciativa, sem atitude, por causa de pais superprotetores. Então, a gente precisa olhar de forma mais ampla quando a gente fala honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? O que significa? Significa eu reconhecer que aqueles pais me deram a vida e que aqueles pais me deram tudo o que eles tinham para nos dar. O melhor que eles tinham. O melhor que eles tinham, porque assim, a gente cresce e a gente olha para os nossos pais e a gente pensa assim, mas meu pai e minha mãe não me amou que chega. Mas meu pai, minha mãe podia ter me dado mais apoio. Porque meu pai e minha mãe me deixavam sozinha para ir trabalhar. Olha que absurdo isso. Deixar um filho sozinho para ir trabalhar, para sustentar. Gente, isso é uma percepção da nossa criança interior que entendeu tudo errado. Porque, na verdade, aquele pai e aquela mãe fizeram o melhor para aquele filho, certo? E eles tinham que trabalhar porque eles dependiam disso para sustentar, para dar o básico. Mas nós, como os filhos, a gente tem a sensação de que os nossos pais estão sempre nos devendo. Que eles estão sempre em dívida conosco, que a gente sempre espera que os nossos pais poderiam nos dar mais. Mas para você que está assistindo, eu quero dizer uma coisa. Preste atenção. Seus pais te deram tudo o que eles tinham para te dar. E o que faltou dos seus pais, eles não podem mais te dar. O que faltou dos seus pais, apenas você pode se dar agora. Por isso, dê quitação para os seus pais. E assim, Sônia, quem, por exemplo, né? Eu sei que a tua história de vida é uma história muito forte, sim. Mas quem teve um pai que abandonou, quem teve uma mãe que talvez abandonou, ou que, enfim, que foi criado só por um ou só por outro, ou que realmente aquela pessoa te deu a vida e ainda assim ele te deu o mais importante, que é a vida, né? Se a gente olhar para isso, claro que não é o meu caso, então eu falar pode ser muito mais simples do que quem está vivendo ou quem viveu isso, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preciso amar um pai que me abandonou? Não sei se... Ou uma mãe? Eu preciso amar um pai que me abusou? Eu acredito que não, né? Eu preciso amar pais que me deram para adoção? A Bíblia fala honrar pai e mãe. Ele não diz amar pai e mãe, certo? Apesar de tudo, honrar. E o que significa honrar? Existe uma coisa muito diferente entre amar e honrar, certo? O amor, ele é construído no vínculo, na convivência, no dia a dia, nas pequenas coisas, num abraço, numa palavra, naquela comidinha que a nossa mãe faz para nós, que a nossa vovó fazia para nós, entende? O amor, ele é construído no afeto, na intimidade, na verdade, no relacionamento. Isso é amor. No entanto, honrar é muito diferente de amar. Honrar é eu pegar aquela mãe, certa vez eu atendi uma moça, onde a mãe dela colocou ela na lata de lixo. Essa moça não precisa amar uma mãe que colocou ela numa lata de lixo, certo? Mas ela precisa reconhecer e honrar a vida que essa mãe deu, porque essa mãe podia ter abortado ela. Essa mãe podia ter escolhido não dar vida para ela. Mas ela, apesar de todas as circunstâncias, apesar de ter colocado a filha numa lata de lixo, ela escolheu dar a vida para aquela filha. Então, você de casa, se você se sentiu rejeitado, se você se sentiu abandonado, entenda uma coisa. Indiferente das circunstâncias que a vida chegou para você, entende? Ela chegou. E ao ter a vida,
Você pode passar o resto da vida se vitimizando por aquilo que você não ganhou. Ou você pode pegar a vida que você tem e fazer algo extraordinário com ela. E fazer algo grande com essa vida. Então, honrar. Eu reconhecer que aquela mãe e aquele pai me deu a vida, apesar de todas as circunstâncias que se apresentaram. Perfeito. E quando a gente não faz isso, quando a gente não honra, e quando a gente... Aí ferrou, né? E quando a gente ainda assim aponta dedos, quando a gente julga, o que isso pode... Qual que é o reflexo da nossa vida? Como a nossa vida pode se tornar se assim a gente fizer, né? Se a gente fizer esse oposto bem indicado. Esse posicionamento, essa pergunta foi perfeita. Foi perfeito. Porque assim, a gente precisa entender assim, que mãe e pai está intimamente ligado com o nosso sucesso. E eu estou falando de sucesso profissional, eu estou falando de sucesso financeiro e eu estou falando de sucesso nas relações afetivas, tá? Então assim, mãe, o que a mãe representa? A mãe que trouxe o filho para a vida. A mãe trouxe o filho para o mundo, certo? Uhum. Então, com a mãe, a minha vida flui. Com a mãe, gente, o dinheiro chega, certo? Então, se eu tenho um bloqueio de mãe, por exemplo, se eu aponto o dedo para minha mãe e digo assim, porque você nunca foi mãe, porque, né, você podia ter feito diferente, você não fez, e eu fico apontando, né, e criticando, julgando a minha mãe, achando que ela poderia ter feito diferente. Gente, esse é outro ponto que a gente precisa entender. Não poderia ter sido diferente. Foi como tinha que ser. Porque se ela não fez diferente é porque ela não conseguiu fazer diferente, por causa dos emaranhados, por causa dos padrões repetidos, ela não conseguiu. Que veio do passado dela. Que veio do passado dela também. Então, quando eu começo a julgar, criticar a minha mãe, eu vou criar um bloqueio de fluxo, certo? Então, ou seja, eu vou ter muita dificuldade de fazer o dinheiro chegar na minha vida. Porque o fluxo, o fluir da vida, que é esse chegar da vida para o mundo, ele vai estar bloqueado. Então, vai dar a impressão que tudo é muito difícil. E tem casos que o bloqueio de mãe é tão grande que você não consegue se encontrar profissionalmente. Então, você trabalha numa profissão, não gosta, trabalha na outra, você não gosta, e trabalha na outra, e nunca se encontra profissionalmente. Por quê? Porque tem um fluxo de mãe interrompido. Certo? E a mãe, então, o dinheiro chega. E com o pai, o dinheiro fica e se multiplica. Certo? Porque o pai, gente, o pai é a figura da força, é a figura da segurança, né? Se você estiver em casa, por exemplo, chegar um bandido lá, um ladrão, quem que vai tomar a frente lá para te proteger? Ou quem deveria, né? No caso. Porque principalmente hoje em dia, eu falo isso porque hoje em dia a gente inverteu muitas coisas. Depois a Sônia vai falar disso. É fácil a mulher. Eu vi um vídeo esses dias, a mulher, o marido entrou pra dentro e chegou um bandido e a mulher pegou e botou pra correr o bandido. Imagina, quem será que é o homem dessa relação aqui? Aí que tá, né? A gente vive um tempo em que as mulheres, elas quiseram ganhar tanta força que elas assumiram o papel de homens da casa, em muitos casos, né? Mas não vamos entrar nisso agora, só para mim terminar esse raciocínio. Então, o pai que deveria ser a figura da proteção, né? Da segurança. Então, quando você tem, por exemplo, uma ausência de pai na tua vida, você vai ser uma pessoa que vai até certo ponto e não vai mais conseguir ir financeiramente. Por quê? Porque tu não tem a força do pai, porque é o pai que te leva pro mundo. Impulsiona. É o pai que te impulsiona, então vai faltar essa força. E se tu vê, por exemplo, um filho, um homem, criado apenas pela mãe e pela avó, você vai ver que ele não tem força. Tu vai olhar para ele e vai parecer aquela pessoa frágil, né? Sem força, entende? Porque faltou a figura paterna que faz isso na vida. Então, a gente vive um tempo, hoje a gente tem 12 milhões de mães solteiras no Brasil, numa das últimas pesquisas que saiu. 12 milhões, certo? Então, o que acontece? Por que o mundo está tão virado, né? Vamos usar essa palavra, por quê? Porque o pai, ele é a figura da castração, que a gente chama, certo? O que isso significa? Significa que o pai bota o limite.
Então, a mãe fala para o filho assim, filho, ajunta teus brinquedos. Aí ele não escuta. Daí tu fala de novo, filho, ajunta teus brinquedos. E tu fala 5 vezes para ele conseguir ajuntar os brinquedos. O pai chega e diz, Uma vez só. ajunta os brinquedos aí. Ele vai lá imediatamente e ajunta os brinquedos. Por quê? Porque o pai é a figura da autoridade. O pai é a figura da castração, que a gente chama que dá o limite para os filhos. Então, com 12 milhões de mães solteiras, né, alguma coisa vai desequilibrar. vai desequilibrar, né, no mundo, na sociedade. Então, essa força do pai, é por isso que a gente tem que estar, eu sempre falo, uso a seguinte palavra, coloque-se em paz com os seus pais, entende? O que é em paz? Limpa o coração, né, limpa a mágoa, vai se tratar, vai fazer terapia, né, limpa o coração, perdoa o que tu precisa perdoar, ressignifica o que você precisa ressignificar, entende? Entende que foi como tinha que ser e coloque-se em paz com seus pais, porque senão a vida vai ser uma gangorra. Hora tá bem, hora tá mal, hora tá bem, hora tá mal. Por quê? Porque tá em desequilíbrio com os pais, vai desequilibrar toda a vida. E, Sônia, mesmo porque a partir do momento que a gente cresce, essa solução é dentro de nós, não é fora, né? Então, claro, se eu tenho os meus pais vivos ainda, eu posso fazer algumas ações, né? Mas e se eu não tenho os meus pais mais vivos? Boa pergunta. Eu ainda consigo equilibrar isso na minha vida, ajustar o que não tá no lugar nesse sentido? Perfeito. É aí isso que as pessoas não entendem, né? Vou pegar um exemplo para você. Certa vez, a minha mãe, ela divorciada do meu pai, e ela ficou com muita mágoa do meu pai, certo? Com muita mágoa por muito tempo. Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, já me coloquei num lugar que eu não deveria, tá? Porque o filho não tem que querer que a mãe faça nada, não tem. Mas nessa época, eu cheguei para ela, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, cheguei para ela e disse, mãe, perdoa o pai. Faz tantos anos que vocês estão divorciados. E eu nunca vou me esquecer o que ela me respondeu. Ela falou, o quê? Depois de tudo que ele me fez, tem que ir lá pedir perdão para ele? Gente, é isso que a gente precisa entender. Perdoar alguém não é ir lá pedir perdão para ele, entende? Perdoar alguém é resolver aqui dentro do nosso coração. Então, se o meu pai já é falecido, se a minha mãe já é falecida, ou se a pessoa que eu tenho mágoa já é falecido, não muda nada, entende? Porque eu não tenho que ir lá falar com ela para perdoar, mas eu tenho que olhar para os meus sentimentos. Olhar para isso, acho que esse é o ponto, né? Eu preciso olhar e entender e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque a gente fica, às vezes a gente entende tudo errado. Eu vou te dar um exemplo meu, né? Eu tinha 8 anos de idade, então, a gente vinha de uma pobreza extrema, assim mesmo, de passar necessidade, de não ter condições de comprar uma roupa, de muitas vezes não ter comida mesmo na mesa. E aí, com 8 anos de idade, a minha mãe disse assim, ela disse, tu vai morar com a família X, porque ela precisa de uma menina para cuidar de uma menina. Imagina uma menina de 8 anos de idade, cuidando de uma menina de 4 anos de idade, Duas crianças, certo? E aí, eu fui, e para mim isso trouxe um abandono da minha mãe dentro de mim, um sentimento de rejeição dentro de mim, gigantesco. Então, eu fui, com 13 anos, eu fui morar a 500 quilômetros do parente mais próximo, com 13 anos de idade. E quando eu voltava para visitar a minha família, parecia que existia um abismo. Parecia que nós éramos estranhos, entende? Nós éramos estranhos. E aí, um belo dia, depois de todo esse evoluir, de ajudar pessoas, eu tomei coragem, porque não é fácil a gente conversar com os nossos pais, gente, não é. É difícil, você tem que ter coragem de chegar para os nossos pais e falar o que você sente. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E eu cheguei para a mãe e falei, mãe, você tem ideia do que eu passei naquela casa? Se você tem ideia
que do quanto eu sofri, eu queria ter ficado em casa passando fome com vocês. E naquele dia, a minha mãe falou algo para mim, porque eu nunca tinha tido coragem de falar isso para ela, que mudou a minha vida radicalmente. Ela falou assim: filha, eu só queria que você tivesse comida. Eu só queria que você tivesse uma roupa para vestir. Eu só queria que tu tivesse um caderno para não ter que parar de estudar. Mas se eu soubesse o que você tinha passado, eu tinha ido te buscar no mesmo dia. E aquilo mudou tudo. Então, às vezes, a gente fica anos com mágoa dos nossos pais, né, esperando, mas eles tinham uma outra visão. E a visão deles era diferente da nossa visão de criança, de uma psique não formada, né, de um entendimento limitado. Era diferente. Então, às vezes, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, para entender tudo isso. Que bonito isso. Eu gosto de usar o exemplo que eu digo que eu tenho a sorte de ter aprendido muita coisa, né, ainda jovem, porque eu via os padrões da minha casa. Então, por muito tempo eu critiquei, né, a minha mãe, inclusive, antes a gente comentava, né, que até vou perguntar para a Sônia, essa questão do quando a gente se torna uma mulher adulta, que tu é perfeccionista, ou então que realmente tu é bem bagunceira, né, os extremos ali, né, que perfeccionista, tu limpa cada detalhezinho. E a gente falava que isso tem muita relação, pode ter relação com a nossa infância, de como a nossa mãe era. E eu fiz o oposto. Então, na minha casa, era uma casa que eu não gostaria de... Eu me sentia muito frustrada, porque eu limpava a casa, né, durante a tarde, daí dormia, ia para a escola. Quando eu chegava no outro dia, como se eu não tivesse feito nada. Eu sentia que o meu trabalho ali estava... né, não era valorizado. E eu cresci, saí de casa cedo também, com aquela coisa de que eu não quero que na minha casa seja assim, na minha vida seja assim, né? Nessa questão de não ser valorizada pelo que eu faço. Então a gente comentava sobre isso, como isso impacta. E outro ponto foi quando eu vi que eu não podia mais julgar, eu não podia mais trazer tudo isso. E a gente tinha um ponto, né? Que a minha irmã mais velha, ela era como se fosse a mãe de todo mundo, inclusive da minha mãe. E aí, então, passou um tempo e ela resolvia os problemas do pai e da mãe, ela fazia tudo, né? E eu olhava para aquilo e eu pensei, eu via que não estava certo. E quando eu entendi que o meu lugar é como filha e esse lugar é muito mais confortável de estar do que outro lugar que não é o meu, querendo ser mãe da minha mãe, resolvendo os problemas deles, né? Sendo que eles têm possibilidade de resolver, né? Para mim mudou tudo, porque hoje eu chego na casa da minha mãe e eu vou para comer a comidinha dela, que ela faz a minha comidinha. E mesmo que eu vou carregada de 2 filhos, né, que são meus daí, é como se eu fosse aquela menina que a mãe separa aquela comida que eu gosto, ela faz a polenta que eu gosto. Então, assim, eu voltei para o meu lugar de filha e parece que quando eu fiz isso, de fato, a minha vida começou a fluir, começou a acontecer, sabe? Perfeito, perfeito. O que acontece, né? Eu vou te fazer mais uma pergunta para responder essa pergunta. A gente deve cuidar dos nossos pais velhinhos? Eu acho que sim. Não. Como assim não, Sônia? A gente não cuida dos nossos pais velhinhos, a gente atende às demandas dos nossos pais velhinhos. Então a gente chega lá, porque assim, tem filhos que adoram chegar e dizer assim, porque tu tem que ir no médico, porque tu tem que fazer isso, porque tu tem que fazer aquilo. Eles não têm que nada. Eles são adultos, a não ser que eles já perderam a consciência, certo? Eles são adultos que viveram, que têm experiência e que têm vontades próprias, tá? Então, a gente tem que chegar lá e dizer assim, pai e mãe, vocês precisam de alguma coisa? Posso ajudar vocês em alguma coisa? É assim que a gente trata os nossos pais velhinhos. Não é dizendo assim, ai, porque tu tem que fazer isso, porque tu tem que viajar junto de férias, porque tu tem que fazer... Não, eles vão se eles quiserem viajar, né? Se a gente olhar para trás, por exemplo... As nossas avós tiravam férias? As nossas bisavós tiravam férias? É o jeito deles de... É o jeito deles. A gente já evoluiu muito. Talvez de vez em quando, né, os nossos pais já saiam. Porque as nossas avós não saíam, as nossas bisavós não saíam. Então, a gente precisa entender que aceitar e respeitar os nossos pais
como eles são, é de extrema importância para mim me manter num fluxo. Porque assim, existe um fluxo no universo que se chama fluxo de abundância, entende? É onde tudo flui com muita facilidade. Se você não está no fluxo, você está fora dele. Ah, eu tô fora, então. Não está fora dele. Eu vou ter que me colocar nesse fluxo aí. Porque às vezes tem coisa que é difícil fazer, hein? Tu viu as falas, né? Difícil, luta, difícil. Essa minha mente já está treinada para não receber essas palavras. Por quê? Porque a minha comunicação também cria a minha realidade. Sim. Né? Eu estou criando. Então, tudo que eu falo, eu estou criando. Por que tem que ser com luta? Por que tem que ser difícil? Por que não pode ser leve, fácil, fluídico, né? Por que não pode ser assim? Então, esse fluxo de abundância, eu só consigo entrar por vários motivos. Primeiro deles, para mim entrar nesse fluxo, eu preciso estar no meu lugar certo dentro da minha família, certo? E qual que é o meu lugar certo? Um lugar de filha que vai lá, deixa a mãezinha fazer a comidinha gostosa que tu gosta para você, que não quer mudar os pais, né? Tem filho que adora mudar os pais, né? Tem filho que diz assim, ai, porque eu quero que a minha mãe evolua, porque eu gostaria que a minha mãe fizesse terapia, porque eu gostaria que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para de mudar seus pais. Primeiro de tudo, você não vai conseguir. Então fica tranquila, a gente não consegue mudar nossos pais, a gente não consegue mudar nossos irmãos, a gente não consegue mudar o marido, fica tranquilo, a gente não consegue. Só tem uma pessoa nesse mundo que a gente muda, e essa pessoa é nós mesmos. Então, quando eu mudo, toda a minha frequência ao meu redor muda, todo o meu campo eletromagnético muda, e esse campo vai informar os outros que eu mudei, e através da minha mudança, eles vão mudar, certo? Então assim, eu tenho que estar no meu lugar. E o meu lugar é um lugar onde eu não julgo as pessoas, onde eu não critico as pessoas, onde eu não quero mudar os outros. Eu posso ser uma influência para mudar os outros. Posso falar um ditado chulo aqui para você? Imagine só que você tem um boi na corda, certo? Você pega aquele boi, você chega com ele lá no rio, ok? Tu pode obrigar ele a beber? Então, tu pode até levar o boi até lá no rio. Mas tu pode dizer, bebe, bebe, bebe. Ele vai beber se ele não quiser? Não. Não vai. Então, a gente não pode obrigar o boi a beber, entende? A gente não pode obrigar as pessoas a fazer algo que elas não querem fazer. Entende? Eu preciso estar nesse lugar de filha. Outro ponto para entrar nesse fluxo de abundância é estar alinhado com o meu propósito de vida. Eu preciso estar fazendo o que eu vim fazer neste mundo. Entende? Eu mesma. Gente, eu trabalhava 15, 16 horas por dia, gerenciei grandes empresas, eu tinha um carro parcelado, eu não tinha casa, eu terminava o mês, terminava dinheiro, tá? Porque eu era muito organizada para as finanças, não ficava devendo, mas senão ia faltar dinheiro. Então, e eu ganhava muito bem, mas as coisas não iam para frente. Por quê? Porque eu tinha uma mente escassa de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, uma mentalidade extremamente escassa, cheia de crenças limitantes, né? Cheia de sentimentos ruins, né? Porque o nosso sentimento vai criar, né? O nosso sentimento demanda o campo, a mente é a lei da atração, o sentimento é a lei da vibração. Então, se eu, por exemplo, tenho mágoa dos meus pais, eu estou vibrando numa frequência baixa. Né? Se eu tenho mágoa do meu parceiro, ou qualquer outro sentimento ruim que eu tenha dentro de mim, rejeição, vergonha, timidez, culpa, medo, tudo em frequências baixíssimas. Né? Então, eu preciso eliminar esses sentimentos do meu campo eletromagnético para mim começar a vibrar uma frequência mais elevada para o universo. Certo? Que daí eu entro nesse fluxo. O exemplo disso é quando uma coisa dá errado, daí começa tudo errado. Não sei se, né, dá pra identificar bem isso. Às vezes tu tá num dia ruim, tu tá com uma energia baixa ali, aí dá um negocinho, parece que tudo começa, dá pra trás, dá errado. Então, isso é sobre a vibração também, vibração, né? Só que pode até não acreditar, mas é assim que funciona. Mas isso não é uma questão de acreditar. O mundo é energia, o mundo é frequência. Tudo é frequência, né? Então, assim, por exemplo, você acordou de manhã,
você acordou de mau humor, dormiu mal à noite, né? Enfim, o que você tem que fazer? A gente tem a capacidade de mudar a nossa frequência. Mas como tu não tem, às vezes, o conhecimento, você não muda. Então, como que eu vou mudar a minha frequência? Ah, vou sair lá fora, vou tomar um sol. Vou respirar. Né? Respira, toma um sol, faz uma oração. Toma um café, né? Toma um café. Um cafezinho, se conecta. As tuas frequências, de acordo com as sensações. Como que a gente muda a frequência? O que a gente precisa alimentar para mudar as frequências, Vânia? O que a gente precisa alimentar? Não sei. Os 5 sentidos. Se eu tomar um café gostoso, eu estou alimentando o paladar. Se eu cheirinho na casa, botar um cheirinho, o olfato. Se eu botar uma musiquinha gostosa, um louvor, a audição. Né? Se eu ir lá fora tomar um solzinho, percepção, tato, né? Olha que legal, não sabia disso. Os 5 sentidos, quando eu alimento, os 5 sentidos mudam as minhas frequências. Daí tu imagina você assistir um filme de terror, né? Ouvir, nada contra, gente, mas tem umas músicas que tem um conteúdo assim maravilhoso, né? Para nós não falar outra coisa. Tem umas músicas que só de ouvir você baixa a tua frequência. Então, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, todas as minhas percepções mudam as minhas frequências. Que legal isso. Esses dias eu sou muito dessa questão de vibração, né? Mas isso eu não tinha ainda, essa questão dos 5 sentidos, e eu ainda não tinha me ligado. Mas tem uma coisa muito interessante que agora tu falou da música, que às vezes, vou botar um louvor, só que tem uns louvor que são muito tristes, que são assim, muito que... Tem louvor que entranha uma crença em você. Exatamente, e aí também já não é todo louvor, tu tem que saber escolher a música, eu já passo. Né? É bem interessante isso, Eu me lembro que, tem pouca gente que sabe, mas eu já fui uma evangélica muito fervorosa, né? E eu me lembro que tinha uma música que dizia assim: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Como é que não vai ficar cantando essa música, né? E aí, se não tava, vai ficar. Aí eu me lembro que quando eu comecei a treinar a minha mente, e eu cantava assim: Deus, meu Deus, tudo está tão fácil. Parece bobagem, né? Mas não é, gente. Não é bobagem. Faz toda a diferença na nossa vida, tá? Mas só concluindo, então, o raciocínio, pra gente não perder, a influência de dentro de casa, sim, vem muito dos nossos pais, tá? Por exemplo, pais muito rígidos, que te cobravam demais, que queriam o melhor de você, entende? Vai criar filhos rígidos, com uma autocobrança muito grande, um chicote muito apertado, entende? E vai ter que ressignificar, e não é tão simples. Se tu criou com uma mentalidade onde tudo tem que ser perfeito, onde tudo tem que ser certo, onde tudo tem que ser na hora, onde tudo tem que ser assim, né? Essa rigidez, ela vai passar para os filhos dos filhos, para os netos, se você não... Até que alguém quebre. Até que alguém quebre. Né? E essa pessoa pode ser você, no caso nós, né? Que estamos tendo esse conhecimento, esse contato com isso, né, Sônia? E como quebra? Né? Como quebra? Tomando consciência, gente. Tomando consciência, né? Vou pegar o exemplo da Vânia. Mas eu não queria aquela desordem lá da minha casa, certo? O problema é o motivo pelo qual você tomou consciência. Você tomou consciência porque você evoluiu, ou você tomou consciência e falou assim: eu nunca vou ser igual a minha mãe. Eu nunca vou ser igual ao meu pai. Gente, essa frase, ela é matadora. Sabe por quê? Porque sempre que você fala isso, você vai ser exatamente o que a tua mãe era. Tu vai ser, é quase uma regra, você vai ser exatamente o que... Tudo que tu diz, eu nunca vou fazer isso com meus filhos, tu vai fazer. Porque eu nunca vou ser igual ao meu pai, tu vai ser. Porque eu nunca vou trair a minha mãe igual meu pai traiu. Vai trair, ou vai arrumar uma esposa que vai te trair, entende? Então, assim, a gente precisa entender que sempre que eu julgo, critico, eu vou repetir o padrão. Olha só. Tá? Os padrões, eles se repetem por alguns motivos. Primeiro, julguei, critiquei, neguei, vou repetir o padrão. Quando a dor é muito grande, vai repetir padrão também. Por exemplo, perdi uma pessoa de câncer e eu nunca aceitei a morte daquela pessoa, vai ter mais câncer na família.
Entende? Então, os padrões se repetem quando não ficou resolvido a situação. Ficou resolvido, não tem mais por que repetir o padrão. Então, tragam para a consciência. E a gente precisa, assim, parar e se perguntar assim, por exemplo, fechar os olhos. Fecha os olhos, você que está aí de casa. Fecha os olhos e pensa, que padrões eu estou repetindo da minha mãe? Que padrões eu estou repetindo do meu pai? Ah, mas eu estou repetindo, a minha mãe era medrosa, eu sou medrosa. Minha mãe era braba, nervosa, eu sou braba, nervosa. Chata. Minha mãe era o homem da casa, agora eu sou o homem da casa também. Ah, minha mãe tinha um marido que bebia, agora eu amo um marido que bebe também. Então, a minha mãe não tinha atitude, não conseguia se posicionar, então não me posiciono também. Então, quais padrões da minha mãe eu vou repetir? Tem gente que não repete o padrão e vai para o outro extremo, né? Porque assim, os padrões ou você repete idêntico ou você vai para o extremo oposto. Por exemplo, meu pai me abandonou. Então, eu vou ter um filho aonde eu vou sufocar, vou cuidar demais, vou dar demais para ele, entendeu? E nenhum é bom. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o ponto do meio, que é o ponto do equilíbrio, que é o mais importante de tudo. E é interessante a gente olhar para isso. Tem uma frase que eu gosto, que essa tomada de consciência é o primeiro passo para a gente resolver qualquer coisa na nossa vida. 50% da solução já é tomando consciência que tu tem aquele problema. Já é 50% da solução. Eu falo para as minhas alunas que é o mesmo exemplo do buraco, né? Se tu tem um buraco no teu quintal e tu sabe que ele tá ali, ele não vai deixar de existir, mas tu vai desviar dele. Perfeito. Ou tu vai colocar alguma coisa em cima para tu não cair nele. Então eu gosto de usar esses exemplos porque fazem com que a gente pense sobre o que está acontecendo, né? Às vezes sair da situação, olhar de fora, né? Porque às vezes a gente tá tão dentro que tu não consegue olhar uma solução para aquilo, né? Sim, mas isso que tu falou de sair e ver de uma outra perspectiva, porque o que é, na verdade, desviar do buraco? É você remediar a situação. Imagina você tem um trauma de infância, você sabe que tu tem um trauma de infância. Daí você vai lá no psiquiatra, vai tomar remédio. E tá tudo certo ir no psiquiatra, e tá tudo certo se precisar tomar remédio, tá tudo certo. Não tô falando isso, mas eu quero dizer assim, só tomando remédio, tu vai estar só desviando do buraco. Ele vai continuar ali. Ou vai estar só botando uma proteção em cima. Porque se eu tenho que achar a raiz daquele problema e curar a raiz. Para que eu realmente, quando eu possa pisar ali e não exista mais o buraco ali. Então é isso que eu preciso perceber, que existem caminhos para se libertar das dores, do sofrimento, das curas, né? Eu sou a prova viva disso. Perfeito. Sônia, muito se fala da criança interior e eu quero muito que tu fale o que é essa criança interior, que todos nós temos, né? Todos. E como que ela influencia a nossa vida, nosso dia a dia? Lá na nossa casa. Tudo. Tudo. Gente, se as pessoas soubessem o quanto nós somos influenciados. O que é a criança interior? É a nossa infância, entende? É a nossa infância. Que tu carrega sempre junto. Que não tem como você separar o adulto da criança, entende? É a mesma coisa, só que tem pessoas que elas pensam assim, eu sofri na infância, aquilo eu já superei, não quero mais olhar, deixa para trás aquilo lá. Só que não. Imagine que nós viemos para o mundo, né? Vamos imaginar que a gente veio para o mundo com uma página em branco, né? Como esse guardanapo. A gente vem para o mundo com uma página em branco, certo? E aí, eu chego aqui no mundo, tá? Posso usar a garrafinha aqui para dar um exemplo? Imagine assim. Imagine que, para vocês entenderem como que funciona, eu vou usar um exemplo bem legal. Imagine que a gente veio para esse mundo e a gente é luz. Certo? Vocês sabiam que todos nós somos luz? Nós somos luz. Então, vamos imaginar que nós viemos para esse mundo com uma potência de 1000 watts de potência, certo? É tipo lâmpada, assim, então tipo cada lâmpada. Um tem... A gente veio para esse mundo com 1000 watts, vamos imaginar que é 1000 watts, vamos fazer uma suposição, certo?
Mas daí, o que acontece? Eu vou rasgar esse guardanapo para vocês conseguirem entender. Mas daí, quando a minha mãe descobre que está grávida de mim, ela não queria filhos, certo? Aí o que acontece? Ela não queria filho. Aí quando a mãe não quer um filho, naquele momento o que acontece? Rejeição. Já encobri um pouquinho minha luz, certo? Aí, lá por 5, 6 anos de idade, sou abusada pelo tio, certo? Encobri mais um pouquinho da minha luz, certo? Aí quando eu tenho, por exemplo, 13 anos de idade, perdi a minha avó, que era o maior amor da minha vida. Cobri mais um pouquinho da minha luz, certo? E aí, depois eu caso, certo? O meu marido me trai, aí encobri mais um pouquinho da minha luz, certo? Quase apagou. Quase apagou. Mas a minha pergunta para você é, essa luz diminuiu a potência? Eu acho que não. Acho que ela tá ali ainda, né? Ela tá aqui dentro, tá né? ali. E ela continua com os 1000 watts de potência, tá? Aí, quando eu me curo, fui lá, curei o trauma do abuso, curei, né, a perda da vovó, entendeu? Cada vez que eu vou me curando, o que vai acontecendo? A minha luz vai brilhando mais, ok? A minha luz vai brilhando mais. E é isso que a gente precisa entender, que cada trauma que eu tenho da minha infância é uma potencialidade minha que vai ficar presa naquela linha do tempo. Então, eu nunca vou conseguir atingir o meu potencial máximo se eu estiver cheia de trauma, entende? Eu nunca vou conseguir ser livre emocionalmente se eu sou cheia de trauma. Então, eu acumulei um monte de trauma. Trauma de medo, trauma de rejeição, trauma de medo de perder as pessoas, certo? Aí eu cresci, eu casei, fui para o mercado de trabalho. Aonde que vai refletir isso? Aí tu tá lá com o teu marido quer sair, quer ir para algum lugar, tu não deixa ele ir para lugar nenhum. Por quê? Medo de perder. Eu perdi a vovó e agora eu posso perder o meu marido. Então eu não deixo meu marido ir para lugar nenhum, certo? Aí, só estou dando um exemplo, onde que influencia na vida adulta. Daí por exemplo, minha mãe me deixava sozinha para ir trabalhar na infância, eu me sentia sozinha. Aí eu cresço, aí eu digo para o meu marido, por que você nunca me dá atenção? Porque eu estou sempre sozinha. Mas ela está buscando a falta da criança dela, mas ela está projetando isso no marido. Na vida atual. Na vida atual, entende? E aí, o que acontece? Dá um problema, em vez de resolver conversando, os homens adoram fazer isso. Dá um problema no relacionamento. Em vez de ter uma conversa, foge da conversa. Foge. Por quê? Porque a criança tinha dificuldade de enfrentar o papai lá atrás, fugia de enfrentar, não conseguia se posicionar frente ao pai e agora, se tiver que conversar, vai fugir. Então, é o adulto infantilizado agindo como uma criança ali, certo? Ou se emburra. E se emburra. Mas isso pega também na profissão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha vamos supor um exemplo, vou criar uma hipótese aqui. Com 8 anos de idade, a criança estava lá na escola e daí a professora mandou ela ir lá na frente ler uma redação, ok? E aí ela errou na hora de ler, todo mundo começou a rir dela. Agora esse adulto cresce e não consegue falar em público. Por quê? Porque está preso num trauma de infância. Então, assim, ninguém nasceu com medo. Com vergonha. Com vergonha, tímido. Ninguém nasceu se sentindo rejeitado na roda de amigos, com aquela sensação, eu tenho que agradar todo mundo, não consigo dizer não consigo tomar decisão. Ninguém nasceu procrastinador, ninguém nasceu. Todas essas emoções se formaram a partir das experiências que a criança teve, até os 7, 8 anos de idade.
E isso tudo vai refletir na forma como o adulto lida profissionalmente, financeiramente, nas relações afetivas, né? E eu chamo isso de processo de heteronomia, que é quando o adulto está preso em pontos na infância dele que ele não conseguiu liberar. Porque um adulto deveria viver um processo de autonomia, mas ele vive um processo de heteronomia, onde ele está preso nas dores da infância dele. Então precisa ressignificar, precisa curar essa criança. Quem que vai fazer isso? Você, obviamente. É você que tem que se abraçar e dizer, ó, não precisa mais se sentir sozinha, sozinho. É você que precisa dizer para você mesmo, já passou, agora eu vou te proteger, eu vou te cuidar, não vou mais deixar ninguém abusar de você. Tá tudo bem, tu não precisa mais ter medo, eu tô aqui. É você. Você falando para você, eu te perguntar isso. E como que a gente pode fazer na prática? Tu tá respondendo agora. Eu preciso olhar, eu costumo dizer que eu saio com a pequena Sônia Júnior. Esses dias a gente saiu viajar, eu e meu marido, daí eu falei para ele, vamos comprar uma pipoquinha para a pequena Sônia e para o pequeno Márcio? Sim. Porque onde que está a alegria de viver? Por que um adulto é feliz e o outro não é feliz? Já percebeu que tem uns adultos retraídos, que são até chatos, assim? Por quê? Porque a criança foi muito reprimida. Então, quando eu libero a minha criança, porque a espontaneidade vem da onde? Da criança. A alegria de viver vem da onde? Da criança. A criatividade vem da onde? Da criança. Então, quando eu libero e curo a minha criança, eu vou ser feliz, eu vou dar risada, eu vou ser espontânea, eu vou ser criativa, eu vou ser livre, eu vou ser alegre. E como que a gente pode fazer isso? Comprando coisinhas que tu gostava de comer, que tu gosta ainda, que era da tua infância. Isso tudo te aproxima? Mas claro, ó, eu vou pegar um exemplo. Eu mesmo, quando era pequena, naquela época, eu dava danoninho com 8 anos na boca da criança de 4 e não podia comer danoninho. Hoje eu vou no mercado e digo assim, pequena Sônia, eu vou comprar todos os danoninhos que você quiser. Certo? Legal. Então, quando... mas eu queria um carrinho, não ganhei. Vai lá e se dá. Né? Esses dias eu atendi um caso de uma senhora que quando era pequena, ela queria uma cestinha dos índios, né? E o pai comprou algo para o irmão e não comprou para ela, né? E aí eu falei, vai lá, Iraí, escolhe a cestinha mais linda que tiver e diga, eu vou dar isso aqui para a pequena fulana. Né? Porque eu tenho que ressignificar a minha história, eu não tenho que ficar esperando, os nossos pais não vão dar o que faltaram, fique tranquilo, eles deram tudo o que tinham, é comigo agora. Quem vai ter que se curar? A minha criança interior, quem vai ter que acolher ela, quem vai ter que amar ela como ela nunca foi amada, sou eu. Não é meus pais. Isso é tarefa nossa. Os pais, gente, presta atenção, isso é duro, né, o que eu vou falar agora. Ao nos dar a vida, nossos pais deram tudo o que nós precisávamos. O amor, o carinho, a atenção, é tudo bônus. É tudo bônus. Legal isso. Foi tudo um a mais. E a gente se cobra tanto, eu falo por mim, mãe, né? Eu sendo mãe hoje, a gente se cobra tanto, né? Hoje eu vindo e eu pensando, meu Deus, preciso comprar uma garrafinha pro Vale de chupar a aguinha, sabe? Que tenha o canudinho. Tipo assim, coisas assim que eu tinha que ter comprado. E tu tá sempre se culpando, porque, né? Parece que ainda não é suficiente, né? E tu vai dar o melhor pra eles. E quando eles crescerem, ficam tranquilos. Eles vão me levar pra terapia. Eles vão dizer assim, eu sou assim, esse trauma veio da minha mãe. É assim. Tu vai fazer o melhor pelos teus filhos, tu vai dar de tudo, fazer o melhor pra eles. E quando eles crescerem, vão achar que não tá bom. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. E como que tu já falou bastante sobre isso, mas a gente consegue olhar hoje pra nós, adultos, né? Daqui a pouco que não se julga muito também, que não é flexível, tudo isso vem também, né? Tudo. Ó. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, as pessoas que são perfeccionistas mesmo, né? Porque eu não vou começar tal coisa porque não tá perfeito. Eu não vou fazer isso porque não tá perfeito. Entende? E isso é o quê? Tudo isso, tu imagine uma criança
onde os pais exigiam que ela tirasse 9 e 10 na escola, onde ela era obrigada a não tirar uma nota vermelha na escola, aonde ela tinha que ter horário para tudo, aonde ela não podia sair com amiga porque era extremamente regrada, aprisionada. Então, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa retraída. Eu vou pegar um caso que eu tratei esses dias de uma moça que a mãe mandou ela tratar porque ela não queria sair de casa. Ela tinha seus 20 e poucos anos e ela não saía de dentro de casa. E aí a gente descobriu que quando ela tinha 11, 12, 13, 14 anos, ela queria sair com as amigas e os pais não deixavam ela botar o pé para fora de casa. Então, ela ainda estava vivendo aquele processo onde inconsciente, é aquela coisa daquela imagem do elefante amarrado por um fio, um barbante, entendeu? É a mesma coisa. Não sabe a força que tem. Não sabe a força que tem. Então, aquela moça já tinha passado o processo onde ela podia sair de casa, mas na mente dela ainda estava condicionada que ela não podia sair de casa. Ela ainda estava vivendo aquele processo, porque a mente, eu sempre falo, a maior prisão de uma pessoa não é estar lá no presídio, né? A maior prisão das pessoas é aqui. Então, se você, eu me culpo, eu não sou boa o suficiente, eu não sei o quê, tem que olhar para tudo isso, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, tem uma autocobrança, autocrítica. Sabe quais as pessoas que mais sofrem no mundo, gente? Quem se cobra demais. A gente vem para esse mundo, Vani, para ser feliz. A gente vem para esse mundo para viver. Deus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, não uma vida mais ou menos, né? Não uma vida mediana. Mediana vem de medíocre, né? Não uma vida mediana. A gente vem para ser feliz. Por que eu vou ficar me cobrando perfeição? Para que eu tenho que ser perfeito? Eu não tenho que ser perfeito. Eu cometo erros, eu posso errar. Eu posso me permitir viver os pequenos momentos da vida. Eu posso. E tá tudo bem, porque as pessoas não são perfeitas. E eu não tenho que transparecer essa perfeição para o mundo. Nós estávamos gravando um vídeo, eu e a Laura, antes de você chegar, que eu falei que no congresso eu nunca entendi tão forte, né, aquelas palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu nunca tinha compreendido, mas eu tenho que ser livre na minha essência. Eu não tenho que ser uma pessoa que eu não sou. Eu não tenho que aparentar uma pessoa que eu não sou só para agradar os outros, só para ser aceita. Porque a verdade é a verdade interna, é encontrar essa essência de luz. Porque quanto mais eu tiro os paninhos, quanto mais eu vou curando os meus traumas, mais minha luz brilha. E quanto mais a minha luz brilha, maior o poder de influência na vida das pessoas. E é legal de lembrar, e muito importante também, que esse processo ele é muito doloroso. Esse processo de tirar o guardanapo, de tirar as crenças, ele dói, né? Porque daqui a pouco, pra mim dói. O que é pior? Não, com certeza, mas é que tem gente que vai começar, Sônia, o que eu quero dizer? Vai começar o processo e vai achar que no processo a coisa vai ser leve, mas no processo dói também. Tu vai ter coragem. Tu vai ter que rever muita coisa que machuca, tu vai ter que olhar pra isso, e olhar muitas vezes machuca, né? Machuca. Então, mas faz parte, vale a pena viver o processo. Imagina você tá com uma ferida, você vai lá no hospital, o que eles vão fazer? Eles vão abrir, eles vão limpar, eles vão passar um remedinho, só depois vai curar essa ferida. Emocionalmente é a mesma coisa. Tu vai ter que olhar para a ferida, vai ter que abrir a ferida, você vai ter que tratar, às vezes vai ter que fazer até uns pontinhos, vai ter que, né, para conseguir curar aquela ferida. Então o processo é o mesmo. Não tem como eu curar uma ferida, muitas vezes uma dor, sem fazer uma cirurgia. Às vezes vou ter que fazer uma cirurgia no meu corpo emocional, no meu corpo de dor. Mas se eu estiver presa no meu corpo de dor, que a gente tem um corpo de dor, se eu estiver presa nesse corpo, gente, a minha vida não vai para frente. E você vai repetir os padrões quantas vezes precisar repetir até
que você se dê conta, que tenha coragem de olhar e curar. E esse auxílio, tu trabalha com isso, né? A gente sempre deixa, né, o Insta dos nossos convidados aqui para se alguém quiser, né, iniciar esse processo. Eu gosto de dizer que é uma jornada, né? Essa coisa de, não, vou fazer uma consulta com a psicóloga, né? Vou começar a terapia. Uma terapia, uma vez, uma sessão, não é suficiente. É o início de uma jornada que eu acredito que é para sempre que a gente tem que buscar, né? Eu falei no congresso, esse fim de semana, eu estava no congresso Mulheres de Valor em Chapecó, e eu botei um slide lá, e eu botei a metamorfose da borboleta, ela inicia e termina. A nossa metamorfose, ela só inicia, ela nunca termina, né? Porque a gente vai morrer, né, dentro do nosso processo de autodesenvolvimento e autocura. A gente vai morrer, porque qual que é o objetivo de eu vir para esse mundo, de eu vir para esse planeta? Será que eu vim para cá para me divertir, para usufruir da vida? Não, eu vim para cá para evoluir, para ir, né, para um pós-morte melhor do que eu cheguei, né, para me tornar uma pessoa melhor, né? Então, assim, eu falo que a cura, ela é um processo, né? Eu tenho formações também na área da psicologia, né? Pouca gente fala, que eu falo muito pouco das minhas formações, mas eu também tenho 2 formações na área da psicologia, tenho formação na área da psicanálise também, mas eu juntei o que é meu atendimento, é uma mescla de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi ao longo da vida, né, onde eu me especializei mesmo. Por exemplo, eu tenho medo, vou achar a raiz desse medo. Eu me sinto incapaz, vamos achar a raiz dessa incapacidade. Eu tenho uma mágoa, né, do meu pai, vamos achar o que está fazendo essa mágoa, porque às vezes tu quer perdoar, mas não consegue. Por quê? Porque às vezes está amarrado a outras pessoas, a outros fatos, a outras situações. Então, a minha especialidade, o meu atendimento, você vai chegar para mim e a gente vai localizar, eu quero tratar isso aqui. A gente vai achar a raiz do problema e você já vai sair de lá diferente, né? Porque eu falo que tratar trauma é muito fácil, né? Imagine que todos aqueles quadradinhos que tem ali são uma tomadinha. Aí eu falo para você, vai ali e aperta a tomadinha do medo. Tu sabe qual tomadinha apertar? Não. Mas depois que tu descobriu qual é só ir ali e apertar o botão. É mais fácil. É mais fácil. O difícil é descobrir a origem, né? Sim. Então, é muito simples. Então, essa é a minha especialidade, né? Posso deixar o meu arroba? Claro, sim. Então, para quem quiser, assim, conhecer mais meu trabalho, é @sonia.gambetta, com 2 T's, certo? Eu entrego bastante conteúdo de bastante valor lá no meu Insta. Bem legal, acompanho. A gente deixa também aqui embaixo do vídeo sempre o Insta, fica mais fácil, é só clicar e direciona. Sônia, Perfeito. se tu pudesse, agora tu pode, deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, do teu coração pro delas, o que tu diria? Perfeito. Eu vou já me conectar com vocês, né? Vou até mudar a minha postura para me conectar com vocês. O que eu quero dizer para vocês assim, nós nascemos para ser livres, nós viemos para esse mundo para ser feliz. Então, se as coisas não estão andando da maneira que você gostaria, é porque tem algo errado, é porque tem algo que não está alinhado e que você precisa olhar. Não ande com a mochila tão pesada, não carregue tanta bagagem nas costas, não guarde mágoa das pessoas, mas se oportunize, viver mais leve, se oportunize experimentar novas coisas, buscar novos caminhos, né? Porque só assim você vai ser mais feliz. A gente não nasceu triste, desanimada, depressiva, a gente nasceu para ser feliz. E se assim não está a sua vida, é porque tem algo que não está legal, tá? Então, pensa nisso. Essa é a mensagem para você. Muito obrigada. Adoro acompanhar você, aprender contigo. Espero que vocês tenham, aproveite todo esse nosso encontro e principalmente mande, né, esse vídeo, esse pódio para talvez pessoas que te veem na cabeça, né? Eu acho que sempre é muito importante. Obrigada, Sônia. Gratidão por a oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Amém. Te quero de volta para nós falar de transição de carreira, tá?
Show de bola. Espero que você tenha gostado do nosso encontro. Toda semana, então, nós temos esse encontro, né? E, é claro, lembrando os nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer, Imperatriz e Toque Lar, aqui com a gente, né? No nosso cenário, mundo real, nos nossos detalhes para receber nossos convidados, sempre com carinho aqui, com amor, né? Recebendo com amor nos detalhes. Também a Gioca agora, que é a nossa parceira na linha de produtos de limpeza. Logo, logo a gente vai ter muitos sorteios também por aqui, então você vai poder acompanhar e experimentar também, né, os produtos. E, é claro, a Marilu com os nossos doces. E agora a gente vai comer um docinho, né, porque é só olhar, né, não é só pra bonito, né? Então nos encontramos, é claro, na próxima semana. Grande beijo pra você.